Oi, gente! Vamos lá para o nosso estudo dessa semana, né? Hoje, nessa semana, nós vamos para o estudo 18, que é a continuação dos demais estudos, né? Hoje a gente vai falar um pouco sobre o princípio de saúde. Então, vamos orar para que Deus venha abençoar a nossa aula. Meninas, Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por esse dia, Deus, por essa oportunidade de podermos estar aqui reunidos em Tua presença, Pai. Quero pedir, meu Pai, discernimento espiritual sobre a Tua palavra, que não seja eu falando, mas que o próprio Espírito Santo conduza essa aula, Pai. Perdoa os nossos erros, as nossas falhas e os nossos pecados e nos ajuda a sermos melhores a cada dia. Amém? Eu estou um pouco gripada, mas vai dar certo. Vamos lá? Princípio de saúde. A mensagem do Apocalipse nos chama a temer a Deus e dar-lhe glória. Apocalipse 14:7. E entre as muitas maneiras de glorificar a Deus, o apóstolo Paulo inclui os hábitos de comer e beber. 1 Coríntios 10:31. Assim, o cuidado da saúde física faz parte do crescimento espiritual. Sim, porque mente e corpo estão intimamente relacionados. Deus se comunica conosco por meio do Espírito e imprime suas verdades em nossa mente. Caso o corpo esteja debilitado, a apreensão e a compreensão dessas verdades certamente serão dificultadas. A Bíblia nos fornece princípios de saúde extremamente necessários ao viver cristão. Então a Bíblia nos ensina, alguns princípios de saúde que são necessários para a nossa vida, Que é sobre isso que a gente vai falar no estudo de hoje, tá bom? Pergunta número 1. Que cuidado Deus teve para com o homem recém-criado? Então, que cuidado que o Senhor Deus ele teve para com eu e você, para com o homem, o ser humano recém-criado? Lá em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e versículo 30, fala: o ser humano deveria ter uma alimentação natural. A dieta original estabelecida no Éden era composta por frutas, nozes e grãos. Não havia consumo de carnes porque não havia morte. Esta veio com o resultado do pecado. A alimentação natural promove a saúde e o bem-estar. A má alimentação, além de promover doenças e sofrimento, embota a mente e inviabiliza a comunicação com o céu, a má alimentação. Pergunta 2. Quanto tempo viviam os primeiros indivíduos mesmo após o pecado? Quanto tempo viviam os primeiros habitantes da terra mesmo depois que o pecado entrou? Lá em Gênesis capítulo 5, versículos 5, 8 e 27. Adão viveu 930 anos. Sete viveu 912 anos. Matusalém viveu 969 anos. A obediência à lei de Deus e as leis de saúde produz longevidade e qualidade de vida. As escrituras declaram que os primeiros seres humanos eram longevos. Mesmo após o pecado e antes do dilúvio, a alimentação consistia no uso de frutas, verduras e grãos, ou seja, era vegetariana. Com a entrada do pecado, surgiram as doenças, a morte, e Deus reduziu a vida para 120 anos, Gênesis 6:3. O salmista menciona no Salmo 90 que a vida humana normalmente chega aos 70 anos, Por causa da nossa má alimentação. Então hoje a gente é muito mais propício a doenças, a gente fica doente com muita facilidade, nós temos uma baixa imunidade, Porque a gente não se alimenta da maneira certa, A gente acaba comendo muita besteira, comendo muita carne, e a gente não pondera o nosso prato. E hoje a gente está vendo aqui alguns princípios de saúde. Então lá nos tempos de Noé, nos tempos de Adão, eles viviam mais tempo porque eles tinham uma alimentação regrada, uma alimentação certa, entende? Perdão. Pergunta 3. Quando Deus permitiu ao homem o uso de alimentos de alimentação cárnea? Então, quando foi permitido por Deus o que a gente pudesse comer carne? Gênesis 9, versículo 3 e 4. Após o dilúvio. Noé sabia a diferença entre animais limpos e imundos.
A alimentação original apresentada no Gênesis na criação não possuía carne. Entretanto, após o dilúvio, sem o equilíbrio vegetal, pois tudo foi destruído com a violência das águas, Deus permitiu o consumo temporário de carne de animais limpos, que foram levados para a arca. De todo animal limpo levarás contigo 7 pares, o macho e a fêmea, mas os animais imundos, um par de macho e fêmea. Então, após o dilúvio, Deus permitiu que eles matassem um animal e comessem, né? Uma coisa provisória, para que eles não passassem fome, né? Como o dilúvio, as águas demorou para baixar, então Deus permitiu que a família de Noé matasse um bichinho para se alimentar. Pergunta 4. Mesmo permitindo o uso da carne, que orientação deu o Senhor? Levítico 11:47. Deus pediu para fazer diferença entre animais imundos e limpos. Deus falou assim, ó, vocês podem comer tal animal, mas saibam diferenciar quais são os imundos que não pode ser comido e quais são os puros que podem. Deus permitiu o consumo de carne de animais limpos, detalhadamente listados em Levítico 11. Durante um período emergencial, quando libertou o povo do Egito, providenciou-lhes alimento natural novamente, o maná, Êxodo 16. Pergunta 5. Quais são as características dos animais limpos? Levítico 11, versículo do 2 ao 12. O animal deve remoer e ter os cascos divididos em 2. Dos rios e mares, usar apenas os que têm escamas e barbatanas. O melhor plano de alimentação para o homem está em Gênesis capítulo 1, versículo 29 e 30, e inclui grãos, frutas, verduras, legumes. Não devemos consumir carnes imundas, nem seus derivados, bacon, presunto, salame, mortadela, bem como frutos do mar, que são de animais impuros, né? O animal que a gente pode comer, ele deve remoer e deve ter os cascos divididos em 2, né? E os animais que a gente pode comer do mar tem que ter barbatanas e escamas. Pergunta 6. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? O que a Bíblia fala sobre, eu posso beber um pouquinho, eu sei que, não é pecado beber, é pecado se embriagar, né? Fica esse dilema aí. Porque Jesus ele bebeu vinho, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, o que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas, né? Lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 1, Provérbios 23, versículo 29 ao 35. O que a Bíblia fala sobre o uso de bebidas alcoólicas? Ele não permite. Só você abrir lá em Provérbios, capítulo 20, versículo 1, Provérbios, capítulo 23, versículo 29 ao 35. Deus não permite o uso de bebida alcoólica, tá? O consumo de álcool é vermemente condenado na Bíblia, tanto no Antigo como no Novo Testamento, Efésios 5:18, 1 Coríntios 6:12. O álcool engana os sentidos, enfraquece a mente, faz definhar o corpo, destrói lares, vicia, causa doenças crônicas e, acima de tudo, destrói pouco a pouco a sensibilidade da mente para ouvir a voz de Deus. Então, é pecado, não é pecado beber? É pecado se embriagar? Ou Deus ele deixou, a gente deixa você beber, você não deixa porque só é pecado embriagar? Não, Deus não permite o uso de bebida alcoólica, meu querido. O uso de bebida alcoólica é proibido, sim, porque é algo que vai acabar com a tua vida, é algo que vai acabar com você. Então, ele proibiu justamente por isso, porque ele te ama, ele não quer ver você um derrotado, ele quer ver você liberto, uma pessoa salva, limpa, pura, perfeita, como ele te criou. Deus te criou perfeito, ele quer que você um dia volte para os braços dele perfeito. Então, não deixe se enganar com essas mentiras de Satanás, dizendo que não é pecado beber, pecado é se embriagar. Isso é mentira de Satanás, tá? Não acredita nisso não, fique com a Bíblia, que a Bíblia é a verdade, tá bom?
meu querido? Gente, pergunta 7. Por que Deus se preocupa com a nossa alimentação? Por que Deus ele se preocupa tanto com a minha alimentação e a sua? 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. Nosso corpo é templo do Espírito Santo. Alguns julgam que têm o direito de agir como lhes agrada, porém a verdade é que não pertencemos a nós mesmos. Mas Deus, acima de tudo, devido à criação e em segundo lugar pela redenção, quando consideramos nosso corpo como o templo do Espírito Santo, isso nos coloca sob a obrigação de cuidar dele. O estilo de vida desagrada de alimentação má e profana nosso templo, nosso corpo, porque interfere na comunhão pessoal entre criatura e Criador. Então, quando eu bebo, quando eu faço uso de comidas que não fazem bem para o meu corpo, né? Não fazem bem para mim, aquilo tá definhando a minha carne, aquilo tá acabando comigo, tá me deixando doente. Então, por isso, eu tô destruindo o templo do Espírito Santo, porque o nosso corpo é casa de Deus, nosso corpo é casa do Espírito Santo. Então, nós temos que cuidar, né? Até porque isso aqui não é nosso, a gente tá aqui alugado, aqui é só uma viagem, né? Nosso lugar é lá com Ele, amém? Pergunta 8. O que Deus deseja para cada um de seus filhos? Então, o que Deus deseja para mim e para você, gente? 3 João 2, Êxodo, capítulo 15, versículo 26. Que tenhamos saúde, que nenhuma enfermidade venha sobre nós. Deus deseja que seus filhos sejam prósperos em todos os aspectos da vida e que tenham saúde, mantendo o equilíbrio na prática do que é bom, rejeitando o que faz mal. Alguns não têm saúde devido a problemas hereditários e outros devido à desobediência às leis naturais. Porém, se todos seguirem os princípios estabelecidos por Deus, cada indivíduo poderá desfrutar a melhor saúde possível. Amém? Pergunta 9. Qual é a boa notícia de Deus para quem não conheceu o assunto que estudamos hoje? Qual é a boa notícia de Deus? Atos 17:30, Tiago 4:17. Deus não leva em conta os tempos de ignorância. Deus passa por alto o tempo de ignorância e não considera possível de castigo eterno. Grande parte dos efeitos dos maus tratos ao corpo podem ser revestidos com a adoção de um estilo de vida saudável e sistemático, que inclui a prática diária de dormir 8 horas, ingerir 2 litros de água, inalar ar puro, né? Praticar exercícios físicos, alimentar saudável e equilibradamente, tomar banho de sol, praticar a temperança, ser equilibrado com o que é bom e evitar o que é ruim, confiar em Deus. Recapitulação de tudo que eu e você aprendemos hoje. A Bíblia fala de animais limpos e animais imundos. O animal limpo rumina e tem o casco dividido em 2. O uso da carne foi tolerado após o dilúvio. Dos rios e mares, podemos usar somente os que têm barbatanas e escamas. Não faz parte do estilo de vida cristã usar bebida alcoólica. Nosso corpo é templo do Espírito Santo, por isso mesmo, o ideal é que voltemos ao regime alimentar original prescrito por Deus no Éden. Amém? Algo para a gente refletir durante essa semana. A mensagem de saúde é clara. O cristão tem a responsabilidade de comer, beber, agir e adorar de forma que glorificar o nome de Deus. Hoje é o dia de recomeçar, de ouvir a voz de Deus, praticá-la e sentir saúde revigorando o corpo, mente e espírito, relacionamentos. Amém? Compromisso de fé entre você e o Senhor Jesus. Você reconhece que o seu corpo é templo do Espírito Santo? Amém. Você deseja fazer parte e ter mais saúde? Deseja fazer a sua parte e ter mais saúde? Amém. Você quer a partir de hoje se alimentar de acordo com o ensino da Bíblia? Amém. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, Deus, obrigada por esse ensinamento, Pai, obrigada por abrir os nossos olhos, Senhor Jesus,
Abençoe a nossa semana, meu Deus, e obrigada, meu Deus, por ser um Deus bom e cuidar de nós. Que Deus abençoe.